Seja bem-vindo a mais um DMcast do grupo DM Contábil. Vamos entrevistar empresários de sucesso aqui de Natal, Rio Grande do Norte e trazer insights valiosíssimos para você. Compartilhe esse vídeo porque ele vai ter insights sobre marketing, vendas, gestão e principalmente como empreender enquanto você ainda está na faculdade, que eu acho que vai ser o principal tema de hoje, com um cara que eu admiro muito. Seja bem-vindo, Marion. Uma satisfação enorme você aqui. E aí, cara, quero começar deixando bem aberto. Você olhe para aqui para a câmera e fale quem que é Marion em 30 segundos. Marion é um louco, um cara maluco, um cara que decidiu construir uma empresa durante a faculdade de medicina. Mas ele tem um propósito muito maior, que é justamente tudo que ele viveu durante esses 6 anos de faculdade, trazer como solução e como levar isso para a vida toda. Então, daí eu construí a minha empresa, cheguei onde cheguei hoje e estou muito longe, ainda não posso chegar. Show de bola, show de bola. Chega e me arrepiei. Cara, vamos lá. Vamos fazer esse nosso bate-papo e conta o início, principalmente como foi essa loucura aí que você falou de vou abrir uma empresa. Você já tinha entrado em medicina? Você pensava que ia ser empresário? Pensava que ia ser médico? Conta um pouco dessa história. Vamos lá, Ara. Então, assim, uma história que eu sempre fico refletindo qual foi o start para tudo ter acontecido, né? Mas basicamente o que aconteceu? Lá no meio da faculdade, a gente ali com seus 20, 19, 20 anos, eu e mais 2 colegas meus da época de escola, a gente estava na faculdade de medicina, a gente precisava fazer um extra. E aí a gente conversou com um colega nosso que estava fazendo os posts no Canva, conseguia fazer algumas artes para uns colegas ali que ele conhecia e fez, rapaz, tem ali fulano de tal que está fazendo um post pro irmão dele e está ganhando ali seus 300, 400 conto todo mês. Aí eu falei, rapaz, a gente precisa disso. E na época, era mais ou menos a época da pandemia, a gente fez, caramba, a gente precisa vivenciar isso para poder o quê? Ter uma grana para poder gastar no final de semana. Uhum. Já que eu, por mais que vivesse na escola, quero ou não, eu estudava no selo e tudo mais, então o pessoal geralmente tem uma renda mais alta, eu não era compatível com aquilo. Então eu precisava de alguma maneira conseguir acompanhar os meus colegas de turma, entendeu? Uhum. Da escola ali. Então pensando nisso, a gente começou esse projeto, né? A gente chegou, as malinhas ali foi preparando e foi oferecendo de porta em porta ali para os médicos quem queria fazer post no Instagram, que na época era o que funcionava. Era o grosso. Não, era o feed. Na época, assim, o Instagram já estava virando a rede social de vídeo, mas na época o médico que fizesse qualquer coisa de post estático já estava funcionando super bem. Então a gente começou oferecendo isso. E aí, cara, as coisas foram acontecendo... Isso foi que ano, Mário? Isso foi em 2021, julho de 2021. Boa, Inicialmente quem começou foi meus 2 sócios e aí depois eu entrei 2 semanas depois que a gente começou a rodar. E aí o que aconteceu? A gente percebeu que dava para ganhar alguma grana com aquilo ali, mas a gente só fazia de maneira desopilada, para ter final de semana poder sair. Uhum. E aquela coisa, cada um cobrava do cliente, dividia pelos 3, não tinha prolabore, distribuição de lucro, nada disso, cara. Nada. Exato. E aí dois médicos na época compraram nossa ideia e a gente foi seguindo dessa maneira. E aí durante esse caminho foi pingando alguns clientes novos, né? Então a gente chegou no nosso auge ali, que foi por volta de 2022, com 5 clientes ativos. E isso pra gente era maravilhoso, uma grana que a gente nunca imaginava ganhar. E era pós-pandemia ali, a inflação não estava subindo tanto, ainda deram uma grana muito boa para poder gastar no final de semana, né? Hoje em dia? Hoje em dia não daria muito certo não, mas enfim. E aí, cara, foi funcionando dessa maneira até o final de 2022, que foi quando a gente percebeu que a empresa estava começando a morrer. Por quê? Maturidade, aquela fase de faculdade, ir para as festas e tudo mais. Então assim, ninguém muito tinha o compromisso de entregar direito para o cliente. Era uma coisa que a gente fazia meio que nas coxas, nas pressas de última hora, fazia tudo que o cliente precisava. E a gente começou a perder clientes nisso. Então, a gente tinha 5, chegou o nosso vale ali dessa fase que a gente viveu, que a gente tinha 2 clientes ativos que confiavam no nosso trabalho. A gente fez, cara, tem uma oportunidade aqui de a gente talvez amadurecer e se tornar isso aqui um negócio de fato. Vocês querem fazer isso acontecer? E os meus sócios falaram, porra, vamos sim, vamos fazer. E aí quando foi início de janeiro, a gente se organizou e fez, vamos estudar mais sobre marketing, mais sobre tráfego pago, mais sobre Google Meu Negócio, que na época era uma coisa muito novidade, né, para o mercado como um todo. E vamos começar a vender e oferecer para as pessoas que a gente conhece. E aí a gente começou a se reunir lá no Sebrae. Acho que a primeira casa de todo empreendedor de Natal é o Sebrae, né? Impressionante. Demais. Então a gente ia lá pro Sebrae no Lagoa Nova, se reunia e começou as pautas. Aí eu lembro que a gente foi fazer ensaio fotográfico, né? Pra poder começar a puxar para as redes sociais. Pegou a câmera do amigo nosso, era
Umas luzes feias pra cacete mesmo, um negócio ridículo, assim, a gente olha, a gente fica rindo pra caramba, mas as coisas começaram a acontecer. E aí lá no Sebrae foi quando a gente fez a nossa primeira venda já nesse formato. E foi até uma pessoa que eu conheci, um colega meu, a mãe dele tinha uma clínica de fertilização in vitro, medicina de fertilidade, né? Levou pra gente conhecer lá no Sebrae, fiz o primeiro processo de venda, saiu a venda lá durante a reunião mesmo. Eu fiz, caramba, tem um negócio bom aqui. E daí foram começando a acontecer as coisas. Muitas pessoas começaram a chegar por indicação e a empresa saiu de início de 2023 para 2 clientes. O faturamento médio ali, a gente cobrava 600 para um cliente e 1.200 para outro. Então, faturamento de R$1.800. Para meio de 2023, ali mais ou menos, a gente estava com 15 clientes e faturando mais de 15, 20 mil reais. Uma coisa que era irreal pra gente. Quando foi que deu o start? Porra, virei empresário. Ah, isso aí demorou, viu? Isso aí demorou. Mas talvez foi quando a gente precisou contratar a primeira pessoa. Que aí eu fiz, bicho, mas peraí, eu não sei, o que é que o cara vai colocar, fazer aqui pra mim? Eu não sei como vou colocar essa função. E a gente, lembra que a gente refletiu, sentou e desenhou e fez, não, peraí, calma. A gente não consegue fazer isso aqui bem. O que é que eu não consigo fazer tão bem para poder entregar e colocar uma pessoa que faça bem isso pra gente conseguir girar a rodinha? Porque talvez um receio de primeira virada do primeiro empreendedor é justamente o quê? É começar a largar aquilo que você fez a vida toda e tá entregando. E o receio do cara entregar com qualidade. Então talvez foi aí que a gente começou a enxergar que a gente seria empreendedor, né? Teus pais, durante essa jornada, diziam o quê? Isso é uma pauta boa, porque quero ou não, eu faço faculdade de medicina, né? Você tá em que período? Vou pro 12º agora. 12º. Vou formar agora em julho. Forma agora. Formar em julho, cara, graças a Deus consegui superar e levar a empresa até aqui. Mas confesso que lá no início meus pais não concordavam muito não, mas eles também nem sabiam muito bem o que era. Ninguém entendia, né? O cara rede ninguém social. entendia, achava que era uma brincadeira, alguma coisa que ganhava ali alguma mais, um trabalho extra, não enxergavam como uma empresa. Ah, Mariano tem funcionários trabalhando para ele, tem pessoas que estão trabalhando junto com ele ali, nada disso. Então até então não reclamavam tanto. Mas aí quando eu comecei a divulgar que eu tinha meus clientes, o que eu estava fazendo, que eu estava, por exemplo, abdicando no final de semana, sentado, mexendo na cadeira, mexendo no computador, desenhando o planejamento estratégico, desenhando o plano que vai fazer, o processo de venda, tendo reunião com o cliente. E aí minha mãe começou a se questionar, minha filha, eu não vejo mais vocês estudando, você não está estudando mais não, e a faculdade, você está deslumbrado com a empresa, mas e aí a medicina, atender e tudo mais. Então assim, começaram a pesar isso, então foi um processo bem chato que eu vivi, de colocarem areia nisso e ao mesmo tempo eu também sofria com essa angústia, né, essa ambiguidade. Tô fazendo medicina, um negócio bom e tal. Exato. Vou dedicar energia aqui. A faculdade dos sonhos para muitas pessoas e peraí, eu estou dividindo a atenção com a empresa de marketing, será que é realmente isso mesmo? Então por muito tempo eu carreguei esse remorso, até que chegou um dia que a empresa se mostrou algo com potencial para eu crescer, não só pessoalmente falando, mas financeiramente e talvez sustentar minha família com essa empresa. Então foi quando teve esse start, que foi recente, não faz tanto tempo não, que eu fiz, não cara, talvez eu focar nisso aqui, construir algo de valor para os meus clientes, seja tão valioso quanto eu exercer a medicina de maneira assistência direta. Porque eu conversei com um cara que ele é dono de uma solução para medicina que já vendeu por milhões assim, para empresa maior e tudo mais. E ele fazia justamente um recorte de um podcast, que ele falava justamente sobre isso. Ele falava que quando ele construiu essa solução e ele era médico, construiu a solução que ajudava outros médicos, ele não deixou de ser médico. Ele basicamente inverteu a lógica, inclusive ele aumentou o potencial dele de exercer a medicina, porque com aquela solução que ele criou, ele conseguiu ajudar outros médicos a entregar melhor e cada vez melhor para os pacientes deles. Massa. E com isso, ele tinha o papel de, como médico, atender uma pessoa, 2, 3 pessoas numa tarde, ele como dono de uma solução que ajuda vários médicos ao mesmo tempo, conseguia atender milhares de pessoas. Então você aumenta o potencial de alcance do exercício da medicina com isso, cara. Então foi dessa maneira que eu consegui trabalhar isso em mim para que hoje eu faça, caramba, a medicina tá dentro do meu negócio. Eu exerço a medicina de outra maneira, eu não deixei de ser médico. Legal. Na verdade não sou médico ainda, mas vou formar, mas não deixei ainda de exercer a medicina no geral. Então é basicamente isso, cara. Marion, o que é que você, ainda nessa jornada sua, o que é que você tá olhando agora? Vou me formar, o que é que tu vai fazer, hein? Curiosidade. Tipo, vai estudar para uma residência, vai ficar trabalhando um turno dividindo aí com a empresa, o que é que você tá enxergando aí para 2026? Pois é, pronto, é outro processo que realmente, né? algumas camadas aí que eu fui trabalhando em mim, sabe, Aranha? Mas o que é que eu enxerguei, cara? Que o meu negócio, meu filhão, né, que é a empresa, cresceu muito. E a gente não pode fazer o filho chegar na adolescência ali precisando do pai e largar ele dessa maneira.
para focar em outra coisa, Sim. eu queria cuidar de outra família e tudo mais. Então, enxergando isso, eu comecei a entender que, caramba, eu tenho que focar ainda mais na empresa, fazer esse filho se tornar maduro, passar na faculdade, entre aspas, né, e já começar a galgar os primeiros passos dele. Então, é esse caminho que eu estou trilhando hoje. Então, eu não vou seguir o caminho tradicional da medicina, que não sei se você conhece bem, mas basicamente é fazer 6 anos de faculdade, estudar para residência, depois passar. E mais 3, 5 anos, 6 anos de residência para depois começar a trilhar o consultório, construir e tudo mais. Então, esse é o caminho tradicional. Eu fiz, cara, talvez eu goste disso aqui. E se eu deixasse isso aqui de lado e fosse focar na residência, eu ficaria sempre com aquele gostinho de, e se eu tivesse focado? E se eu tivesse feito antes? E se eu tivesse Depois feito? que o mosquito do empreendedorismo pica o cara, não tem volta, meu amigo. Circula no sangue até o último suspiro. Exatamente, cara. E eu fui picado pelo mosquito. Então, eu fazia, eu tenho um caminho tradicional que você no dia a dia, na faculdade, atendendo as pessoas, você toda hora vai sendo perguntado por isso, as pessoas, você vai fazer qual especialidade, vai trabalhar com o quê? Então, todo mundo coloca isso constantemente na sua... E você não consegue fugir daquilo que está naquele dia a dia, então você fica meio que... Com essa especialidade, marketing. Remoendo isso, então, exatamente. Então, assim, você fica nessa ambiguidade, nesses pensamentos. E baseado nisso, cara, é difícil. É difícil tomar essa decisão, mas eu tomei e fiz, cara, vou sustentar, vou arcar com o meu caminho de construir empresas. E se o mosquito de querer fazer assistência de volta me picar novamente, eu voltaria para aquilo. Eu acho que 100% você não volta, não. Você sempre vai ter um pé em empresas. Por mais que você exerça a medicina, acho que você sempre vai ter um pé na medicina, assim, de fato, de você estar lá. Tem amigos, né, que foram picados pela empreendedorismo e largaram a medicina. Não foi teu caso, né? Então, tem muito tempo. Tem quantos anos? 25. 25, pô. A gente é novo, tem tempo demais pra fazer coisas. E um exercício que eu sempre fiz, cara, assim, você vai conhecer alguns médicos, poucos, são raros, médicos que viraram, por exemplo, empreendedores, empresários, construíram negócios. E você vai ter muitos médicos que, por exemplo, seguiram a carreira de assistência direta. Dos médicos que viraram empreendedores e empresários, você nunca vai ver um dizendo que, eu queria voltar para assistência. Bom ponto. Mas, dos médicos que trabalham na assistência e seguiram o caminho tradicional, tem milhares, falam, Mário, você está no caminho certo. Eu com certeza, se tivesse outra opção, faria talvez o caminho que você está percorrendo, porque o caminho de construir um negócio de valor faz muito mais sentido, porque você consegue controlar toda a cadeia. E na medicina hoje, o que frustra muito bons médicos, que pessoas que têm potencial de trabalhar a assistência corretamente, é a dificuldade em trabalhar num lugar que elas gostem, em exercer a medicina que elas gostariam, da maneira que elas gostariam. Por quê? Porque os outros fatores ambientais o forçam a, talvez, por exemplo, trabalhar com mais eficiência. Se for para convênio, você tem que atender várias pessoas num curto espaço de tempo. Isso lhe impede de exercer uma boa medicina. A questão da remuneração para sustentar uma vida que você considere digna e de suporte para sua família, querendo ou não, é um pouco conflitante, apesar de a medicina, no geral, ter uma renda média muito mais alta, mas em contrapartida, a carga horária também pesa bastante, então você tem menos tempo para a família. Então, assim, são diversos fatores que na medicina existe hoje que você, como médico, que consegue ter habilidades para construir um negócio, enxergando a realidade que você viveria, você consegue construir uma realidade só sua e, baseada nisso, talvez tenha uma vida equivalente a um médico assistente e, com isso, construir um negócio de valor e crescer com isso, cara, e ser super realizado e feliz. Então, é isso. Nunca vi um médico que virou empresário e se arrependeu e quis voltar atrás, mas já vi muitos médicos que seguiram carreira assistencial e são frustrados com isso e que gostariam, talvez, de transicionar a carreira para empreender, para construir um negócio de saúde e não conseguem porque viraram refém da própria profissão, porque remunera bem. Então, quando você paga o mal por uma coisa, beleza, você muda rapidamente. Mas quando você é bem remunerado por uma coisa, como é que você vai largar o osso? Saquei. Cara, eu tava pensando em alguns papos aqui pra gente bater. E eu acho que nessa pegada muito de tendências de 2026, quando a gente olha para médico, a gente olha para empresa, né? Tanto o médico autônomo, ele é uma empresa, como a clínica ou o hospital, ele é uma empresa, né? De fato. E aí eu queria puxar 2 assuntos. O primeiro, queria que você contasse algum case, óbvio que não precisa falar nome, mas também, se quiser, fica à vontade, enfim. Um case de transformação que você fez em algum cliente seu. E depois a gente bater esse papo sobre quais são as tendências para as empresas em 2026, olhando esses canais de crescimento. A gente sabe que vem agora uma pancada de imposto com a reforma tributária. Então, muitas adequações
impacto na imposto sobre o lucro. Então, vamos tentar masterizar agora um olhar de empresa. Mas me fala um case seu bem bacana. Cara, eu tenho um cliente meu que ele é de São Paulo e ele trabalha hoje no nicho de emagrecimento. E ele há um ano atrás estava começando pouco mais de um ano atrás, final de 2024, ele estava começando o consultório. Tinha acabado de acabar a faculdade, tinha feito a pós-graduação em nutrologia e medicina do esporte. E ele estava começando o consultório e ele de cara já abriu um custo enorme ali, que era o local que ele locava para poder atender lá. E girava em torno ali vou falar a faixa, mais do que 5 mil e menos do que 10 mil ele pagava já de custo fixo inicial. Já para começar. Para poder iniciar o trabalho dele. Só que na época ele não tinha demanda. Ele basicamente estava iniciando, cara, com custo alto elevadíssimo. E a gente começou a conversar e além disso ele é totalmente travado para rede social, né? Então ele não tinha basicamente de onde captar cliente. Ele não conseguia gerar demanda para o consultório dele para começar a ter receita e pagar os custos fixos dele e, obviamente, ter a renda para poder retirar para a vida dele, né? Então, ele começou ali com alguns convênios, no geral, de vínculos que geralmente os médicos têm para gerar uma renda extra, certo? E começou a estruturar o posicionamento dele. Começou a produzir conteúdo, começou a olhar mais para o formato e não só vender consulta avulsa, mas de fato trazer um projeto de plano de acompanhamento para o paciente, para trabalhar justamente entrando no meio empresarial, o LTV do cliente. Então, que é um problema deficitário do médico hoje, ele cobra a consulta avulsa, o cliente vai embora, perdeu e tchau. E aí você conta com a boa vontade do cliente voltar para você no momento correto, sendo que na medicina, você como médico, você deveria ser o detentor Esse cara deveria ter um CRM, né? Muito provavelmente para gerir os pacientes, para gerar exatamente. Recorrência. Exatamente. E não só isso, mas também oferecer essa recorrência para o paciente. Que era uma coisa que a gente via que ele não visualizava ainda. Então, pensando nisso, ele deu o primeiro passo. Ele realmente começou a vender planos de acompanhamento e cresceu o faturamento conforme isso e começou já a pagar o custo fixo ali por volta do terceiro, quarto mês. Começou a criar gosto por produzir conteúdo. Antes ele tinha vergonha de aparecer nos stories. Hoje ele não só aparece nos stories todos os dias, como produz conteúdo, como edita os próprios vídeos, já começa a postar. Então tem coisas que, Marion, tem coisas que a gente faz o processo de edição de vídeo para ele, né? Marion, tem coisa que eu já gostei, eu já queria postar isso aqui logo, já fui, editei, já postei junto, mas tem esse vídeo aqui que eu gravei, editem aí, postem na maneira que vocês imaginarem. Então a gente cuidou desse posicionamento dele, dessa clareza dele em relação a isso e ajudou ele também a estruturar o processo de venda para os pacientes. Então hoje ele conseguiu, bateu agora a meta, em janeiro, de 120 planos de acompanhamento vendidos. Massa. Então ele tem uma recorrência muito boa de pacientes totalmente fidelizados com ele, que consomem o conteúdo dele, que compartilham o Instagram dele com outras pessoas. Isso gerou um aumento da LTV, conseguiu gerar uma receita recorrente para poder pagar os custos fixos e conseguir viver só disso. E a fase que ele está vivendo agora de escala. Então ele está começando a escalar cada vez mais isso, aumentando os canais de captação de clientes para poder crescer com esse resultado. Então é basicamente o que a gente está fazendo hoje. É um cara que virou amigo pessoal meu, que a gente sai para almoçar, conversa a tarde toda sobre o negócio dele e ele pega aqueles insights, aplica, reproduz e a gente vai seguindo isso. Então é um dos clientes que está 1 ano e meio com a gente já aí quase e é um cara que, poxa... Marion, você diria que, na sua visão, o médico que se entende como empresário e aprende a viver como empresário, ele tem muito mais resultado? Sem dúvidas, sem dúvidas. Na verdade, o médico ele é empresário. A partir do momento que ele precisa trabalhar com o consultório, ele tem que ter um CNPJ. Então, o fato dele não se visualizar como empresário, a gente fala que o médico sofre da miopia empresarial, né? Ele não consegue se visualizar como empresário, mas ele é empresário. Ele precisa gerir pessoas, ele tem funcionários, que é a secretária, ele tem clientes, que chamam de pacientes, ele precisa ter uma rotina de gestão financeira, de controle financeiro. Então, assim, o médico, se ele não se visualizar como empresa, ele vai perder o controle muito fácil. E é uma das práticas mais claras, assim, que talvez você consiga trazer clareza aí pro pessoal, que é justamente a dificuldade de diferenciar o que é prolabore e o que é lucro. Porque o médico, no geral, faz o seguinte, ele atende, ele não sabe nem quanto ele ganha, de onde que vem essa receita, vem plantão, vem tudo, no final tá tudo na conta dele ali. Ele paga o que tem para pagar, no final que sobrar, ele gasta com alguma coisa que ele vai inventar para gastar, e não tem caixa, não sabe quanto tá pagando de imposto, sabe nada disso, cara. Eu vejo muito empresário que não sabe diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. E acaba que ele utiliza uma conta só tudo.
Então, não consegue ter um controle financeiro, normalmente terceiriza a culpa. Porque o sistema não é bom, porque minha secretária não lançou direito, porque meu financeiro não fez direito. Quando o problema começa lá nele, no ato dele comprar um copo desse, se esse copo for para a casa dele, isso aqui é distribuição de lucro pro labore. Se esse copo for para a clínica dele, isso aqui vai ser uma despesa de material. Sim. E eu ainda digo mais, se esse copo aqui for um brinde para o cliente, despesa comercial. Então, o conhecimento de finanças, ele faz com que você cresça. O que é que você tem visto de tendências, Marion, para 2026? O que eu tenho estudado muito, andando lá pelo G4, é o que a gente até bate o papo, o Founder-Led Growth, né? Você usar a sua imagem como canal de venda. É muito forte isso para os autônomos, para os médicos. Já está sendo um direcionamento que você está dando para a galera, já vinha sendo. A grande pergunta aqui, é melhor eu fazer marketing na minha empresa, no Instagram, ou no meu perfil pessoal? Certo. Aranha, eu acho que para 2026, a gente sempre tem essa febre, né? Qual que é o caminho, quais são as novidades para o ano de 2026. Mas, cara, eu acho que basicamente é Ctrl-C, Ctrl-V do ano 2025, 2024 que a gente vive nos últimos anos. É você saber o que existe em termos de inteligência artificial para poder aplicar no seu negócio e gerar eficiência. A gente está começando a percorrer esse caminho. E o dono do negócio descer o batente, sair do pedestal e começar a também jogar junto com a sua equipe. Eu acho que... Eu vivo isso até na realidade dos meus médicos, na minha base de clientes aqui. O que acontece? O cara trabalhou, estudou 6 anos na faculdade, mais 5, 6 anos de residência, depois ralando, dando plantão. Então o cara está no operacional 100% do tempo. Sinistro. 100% do tempo. E aí quando você chega para ele e fala, você é empresa, e você como empresa, você precisa gerenciar a sua equipe, você precisa ter rotina com a sua equipe, você precisa olhar o teu financeiro, você precisa produzir conteúdo para gerar demanda para o seu produto, que seria a consulta, né? E aí o cara, não, porra, peraí, eu já atendo, eu já opero, como é que eu vou ter que produzir conteúdo assim? Mas é basicamente o caminho que está percorrendo. Por quê? Eu acho que as redes sociais, as pessoas têm muito receio de distanciar as pessoas, mas na verdade ela está facilitando a conexão das pessoas através de um canal que é de fato a rede social. Eu tive agora a obstetra da minha... Tive um filhinho agora, você sabe? A obstetra da minha esposa veio pelo Instagram, tipo assim, ela... Claro, buscou algumas referências, mas optou, olhando o Instagram, a fisioterapeuta pélvica, né, que chama? Sim. Também foi por causa de conteúdo, pô. E tipo assim, não era um conteúdo muito patrocinado e tal, era orgânico mesmo. Escolheu. Teve outra coisa também que ela escolheu, acho que foi a educadora física, né, para passar o treino, para grávida e tal. Então, assim... Aquela frase, né? Dos melhores o mais visto. Quem está ali produzindo, quem está mostrando o seu trabalho. Na verdade, eu vejo que a sociedade hoje em dia, ela precisa um pouco de... É como se fosse uma creche, assim, um babá. Minha teoria, né? A galera precisa que alguém pegue na mãozinha e puxe. Ei, olha aqui, esse conteúdo aqui que eu fiz com um gatilho de viralizar, para que você venha aqui pro óbvio. Tipo assim, você precisa de um obstetra. Vem aqui pro óbvio. E o mundo, ele tá dentro dessa loucura. Exato. Na minha cabeça. Só que é uma loucura boa. Facilita muito. E quem sabe jogar esse jogo, você já exerce seu trabalho bem, você só precisa meio que pegar na mão da galera e botar pra dentro. Exato. Eu acho que a ambidestria desse processo que a gente tá vivendo é tipo assim, ao mesmo tempo que a atenção tá muito dispersa em coisas fúteis, porque a rede social tá cheio disso, você, como detentor de uma coisa de valor para as pessoas, você precisa também usar essa atenção a seu favor e inverter essa lógica, né? Então, você saber usar isso a favor para gerar coisas boas é tão melhor quanto. Então, em vez de você ficar perdendo tempo reclamando que o Instagram só tem gente baboseira, só tem gente perdendo tempo, você usar o Instagram e o que ele tem de potencial ao seu favor para gerar uma coisa boa para os pacientes. Cara, quando eu fiz os primeiros conteúdos, foi em 2021. Só que detalhe, em 2019... No início, assim, era mato. Eu tinha um perfil chamado Contador Empreendedor. Na época, chegou a bater 28 mil seguidores. Porra. Poderia ter continuado. Mas eu foquei em ser um contador, né? E aí era post no feed, funcionava pra caramba e tal.
Mas, cara, quando eu comecei a botar o rosto, meu amigo, era um vai e vem. Porque hoje em dia é uma coisa muito bem vista, né? Tá produzindo conteúdo, tá apenas caixa massa, tá legal, tá bonito. No início falam que é blogueiro, tá blogueiro. No começo. Tá, parece depois, quando o resultado vem, porra, aí bate palma, né? E pro cara gravar um vídeo, era meia hora. Peraí, esse ângulo não ficou bom. Não sei o quê. Aí ia lá editava no Canva. Caraca, dor de cabeça. Mas, cara, conteúdo sim, existem vários formatos, né? Carrossel, podcast, estático, caixinha de pergunta. Para a comunidade médica e de clínicas, hospitais, o que é que você tem visto que performa melhor? Claro que eu sei que é um conjunto, né? Ninguém é menino, mas assim, poxa, se eu pudesse dar uma dica hoje para um médico que ele tem 5 minutos por dia, o que é que eu faço? Essa é a pergunta do milhão e não existe uma solução única para todo mundo, fazendo toda essa ressalva. Mas o melhor conteúdo que o médico consegue fazer é aquele que ele consegue colocar no dia a dia dele. Então, Marião, se eu tiver que colocar um ensaio fotográfico com um cara profissional, eu todo de terno, bonito, arrumado, eu vou demorar e não vou conseguir fazer, não vou performar. Tem esse perfil. Tem esse cara, não, se vocês me colocarem, disseram que eu tenho que escrever, eu vou fazer, eu vou conseguir acontecer. Mas, no geral, eu gosto de falar que o médico, em vez de se preocupar em pensar demais no conteúdo, ele pode só documentar. Existe um dilema assim que você faz na medicina, que basicamente o consultório médico é o melhor lugar para contar histórias do mundo. E do planeta, assim, você vai sempre ver que o consultório é o lugar mais rico. Porque é onde você vai ver história de todos os jeitos. Da pessoa carente que passou por dificuldade, da mulher que sofre abuso do marido, do cara que está com câncer e está preocupado escondendo da família. Então, assim, você vive diversas coisas. Então, o consultório médico é um ambiente muito rico de histórias. E você, como profissional médico, você está enxergando tudo aquilo. Então, você pode sempre usar aquilo como fonte. Você tem a maior fonte de conteúdo na sua frente. E eu falo até para um médico, você dica básica, regra de bolso para o cara que quer produzir conteúdo no consultório médico. Pega um caderninho e toda dúvida que for pertinente do paciente, que, essa dúvida é interessante, essa dúvida é bem comum, anota. Pega o caderninho e anota. Legal. Depois você pega aquilo, cara, bota o celular, como você performar melhor, você pega no celular, se é só a mulher gravando, se é quando você contrata o videomaker, aí você usa aquilo a seu favor e começa a falar a história que você ouviu. Você não precisa criar um roteiro todo bonito, não. As pessoas hoje no Instagram, e é um movimento natural, né, justamente o conteúdo mais low-fi, né, que basicamente produzir conteúdo de maneira natural, sem estar muito produzido, você começar a falar ali para a câmera, contando a história. E tem muitos métodos que eles são acostumados a fazer isso, a contar histórias. Os nossos preceptores na faculdade, eles sempre contam os casos clínicos contando a história do paciente. A história da pessoa. Mas quando você coloca a câmera para ele trava. Então, talvez para esse cara o formato mais legal pode ser um podcast. Porque ele está contando aqui para a Aranha, está contando para você o conteúdo que melhor funciona, dá formato que ele consegue estar habituado. Isso da história é muito massa. É um formato, né? Assim, de você produzir conteúdo com leveza. Exato. E fica mais natural, né, Fica cara? mais natural. Pois vamos contar a história? Isso aí é boa. Vamos contar a história. Você falou isso da mesa ser um local de muitas histórias. Simbora. Isso para pessoa física, olhando para pessoa jurídica, a mesa do contador também, cara. Tem muita história. Eu acho que eu já vi nascer umas mais de 1000 empresas e também morrer mais de 500. E aí uma vez, foi até num podcast com um amigo meu, ele perguntou assim, Aranha, qual que é o principal fator que você enxerga em empresários de sucesso? Naturalmente, a gente tem ali quase 500 clientes, então a gente consegue identificar, temos os números, qual que é o sucesso dos caras. Aí eu pergunto para você, qual que você acha que é o maior fator, se tivesse que botar um? Claro que são um conjunto. Cara, eu vou falar um clichê, mas eu acho que talvez seja o clichê mais real e mais aplicável em termos de qual que é o fator determinante para... Na medicina a gente fala muito sobre desfecho, né? Todo estudo clínico, todo teste clínico com uma medicação nova, ela sempre vai avaliar o desfecho daquilo. Então, se começar a usar a tua medicação, alterou mortalidade, não alterou mortalidade. E se alterou mortalidade, se reduziu mortalidade, vai começar a ser implementado para as pessoas. Basicamente isso. E quando você fala para o mundo do empreendedorismo, a principal habilidade que você enxerga nesse contexto é, de fato, a baixa preferência temporal. Como assim? Ele vem de um estudo em que eles colocavam uma criança para receber o marshmallow, na verdade é um rato, mas eu vou meio que adaptar aqui, mas eles faziam isso com o rato. É estudo do rato. Então basicamente assim, se você tinha a opção de receber o marshmallow agora, ou
Se você esperasse 10 minutos, você recebia 2 marshmallows. E aí ele meio que fazia esse teste. É a mentalidade de longo prazo, você diria. Exatamente, é exatamente isso. É você ter a consciência temporal que você abdicar de uma recompensa a curto prazo com o marshmallow vai fazer com que você lá na frente ganhe 2 marshmallows e sua recompensa seja ainda maior. Isso é o conceito da preferencialidade temporal. Então, a pessoa que tem a consciência que ela vai ter que abdicar agora nesse momento, mas que no futuro ela vai colher um resultado muito maior. E aí esse foi um estudo que eles observaram, fizeram com crianças isso, certo? Depois aplicaram com crianças. E aí dava um marshmallow e se você esperasse receber 2 marshmallows. E começaram a observar horizontalmente essas pessoas ao longo da vida. E aí viram que as pessoas que tinham baixa preferência temporal, ou seja, que tinham consciência que se não recebesse o marshmallow ali e recebesse os 2 depois, essas pessoas tiveram mais sucesso na vida. Então você consegue ver isso nitidamente, cara. Hoje os caras de sucesso que a gente vê em podcast, em palestras do G4, em eventos que a gente vai, são caras que ralaram pra caramba e abdicaram de vida social, de ter menos contato com a família, de virar noites no curto prazo, de não ir pra baladinha, pra festinha, pra calorada, a galera do Natal aqui, que vai ali quando é mais jovem, pra estar estudando, pra estar se dedicando, pra estar construindo algo novo e de se tornar uma pessoa de valor, para que no futuro colhesse isso. É tão óbvio, mas a gente... Não, óbvio, mas puta difícil, né? É difícil de implementar. Porque são muitas fases da vida, né? São muitas fases da vida. Cara, o que eu vejo assim, eu concordo totalmente com isso. Eu tenho um ponto contraditório com essa teoria, mas eu exploro já. Mas eu vejo o principal ponto que entra nisso também é o cara ser organizado. Principalmente mentalmente. Então, por exemplo, tem aquela frase: você não sabe onde você quer chegar, ninguém chega lá. Tem um negócio assim, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exato. E se você não sabe quando você vai chegar, qualquer velocidade serve. Quando eu vejo um empresário que ele tem muito claro na cabeça dele o que ele quer fazer, e ele, ou seja, ideias organizadas, e ele é um cara, por incrível que pareça, a pasta do Google Drive do cara diz muito sobre ele. A mesa dele, o ambiente. Imagina, você chega num ambiente, cara, com muito papel, desorganização, e sem, não estou falando de luxo ou de riqueza, estou falando de organização. Sim. Isso fala muito. Então, foi uma coisa que eu comecei a perceber, que os caras que são organizados, você cria uma cultura de organização na sua equipe. Então, o RH vai ser organizado, o financeiro vai ser organizado, toda a sua área, marketing, tudo vai ser organizado. Para mim foi o padrão assim, que mais se repetiu dos caras de sucesso. Sim. Normalmente o cara organizado, ele tem isso. Ele consegue botar as ideias e entender o que é que ele tem que fazer no curto prazo, no médio e no longo. Mas sobre esse ponto do marshmallow, eu lembro que quando me falaram essa história, eu fiquei um pouco puto, porque eu tenho certeza que eu sou o cara que eu ia comer os 2 marshmallows agora. Que eu ia comer os 2 marshmallows agora e ainda ia me levantar e procurar mais. Sim. Então, eu criei uma teoria em cima dessa teoria. Você entende um pouquinho de estatística. A gente tem num gráfico, acho que é gráfico de dispersão, que chama que a média, ele meio que vai fazer isso aqui, são vários pontinhos, né? Sei. A média meio que vai fazer isso aqui, mas você vai ter alguns casos que esses pontinhos eles estão fora desse desvio padrão, né? Sim, desvio padrão. Eles estão fora desse desvio padrão. O que eu acho? Eu acho que o moleque, e aí só posso depois dizer isso quando eu tiver uns 60 anos, né? Eu acho que o moleque que ele come 2, ele normalmente na vida dele ele vai ser mais desenrolado por ter esse jeito mais acelerado e vai conseguir desenrolar muita coisa. 2 extremos, 8 ou 80. Ou ele vai ser extremamente desenrolado e vai conseguir usar essa agonia dele para fazer dar certas coisas, se ele for um cara organizado. Ou realmente ele vai para o outro lado aqui de que só consegue pensar no curto prazo e não vai performar. E é interessante, meu irmão Daniel, ele mora lá em Nova York hoje em dia, ele é PhD em adicção. Então, na verdade ele tem pós-doutorado em adicção. E uma das coisas que ele mais estuda é a mentalidade de curto prazo e médio prazo. Curto prazo e longo. Ele fez muito estudo com gente que tem obesidade, dependência química e compulsão de compras. E aí, o que é que ele estava falando que era muito interessante? Quanto mais você tem adicção, menor você consegue. Na verdade, esse estudo ele está fazendo agora. Um estudo gigantesco, uma amostra gigante, que ele vai soltar. Quanto mais
quanto maior o seu nível de adicção em uma determinada coisa, açúcar, cocaína, etc, etc, menor você consegue se projetar lá na frente. Como é que ele está fazendo esse experimento? Ele chega para você, Marion, o que é que você vai fazer no futuro? O que é que você disse agora para mim? Em quanto tempo? Futuro ou futuro quanto tempo? O que é que você vai fazer no seu futuro? Vou construir um negócio de valor em saúde. Pronto. Então, isso bate diretamente com o que eu estou falando. Você não é um cara que tem um nível de adicção muito alto. A galera, os dependentes químicos, a galera, enfim, com obesidade, que a gente sabe que é uma adicção. Obesidade no sentido... Sim. Né, para não gerar uma polêmica aqui. Não, é até bom desmistificar isso. Né? A obesidade, de fato, é uma condição crônica. Exato. Em que não é o fato de você... Não é o fato estético, é o fato da doença. Não é o fato estético, exato. Enfim, sem mimimi. A desregulação cerebral que te faz se alimentar mais. Você não escolhe aquilo, entendeu? Você é refém daquilo. 2026, tem que organizar as coisas, né? O que é que ele viu? A galera que tem dependência química alta, os outros tipos, quando perguntava do futuro, o cara só conseguia se projetar até o final de semana. Tu acredita? Caramba. Então, tipo, o que é que você vai fazer no seu futuro, da sua vida? Rapaz, sexta-feira eu vou não sei aonde. Amanhã eu vou tal canto. E a galera com menos, dizendo... quando ele perguntou pra mim, eu olhei e disse, eu quero ser bisavô. Meu sonho é ser bisavô. Porque, tipo assim, isso pra mim, a família é a coisa mais importante, eu construir minha família. Sim. Entendeu? E aí, cara, puxando agora o gancho pra empresa, quando o cara tem esse nívelzão de adicção, eu vejo alguns caras muito fora da curva que eles conseguem, e aí entra num ponto muito interessante. O assunto tá indo para várias coisas diferentes, né? Mas eu gosto assim. Um ponto muito interessante. Você já viu a capacidade de um cracudo desenrolar a próxima pedra de crack? Bicho, nunca reparei não. Mas acredito que deve ser bem sagaz. Os caras viram lobo de Wall Street. Para lhe vender um pacote de treloso para não sei o quê, porque eles ficam com essa obsessão. Então, fazendo um gancho muito maluco aqui que eu tô fazendo, tem cara... Não tô dizendo que eu sou esse cara, tá? Mas tem cara que ele é agoniado e por essa agonia ele aprende muito a ser desenrolado e conseguir as coisas ali que ele tá olhando por curto prazo. Sim. Que é que eu vejo que é uma característica dos caras mais fuderosos. Agora eu tô falando do top 1%. Você vai pegar, por exemplo, um Thales Gomes, ele tem uma visão pica de longo prazo, ele planta para o longo prazo, mas ele dá uma pressão nele gigantesca de em uma semana entregar um negócio que um cara normal faz em um ano. Então, o que é que eu vejo? A média da galera vai ser esse padrão de só se projetar, fazer as coisas com calma. Os caras que vão dar errado só estão olhando aqui pro curto. Mas os caras foda mesmo, eu enxergo que eles têm essa agonia do curto prazo, mas estão toda hora sendo nutridos pela visão de longo prazo. Cara, isso é legal, porque... dialoga bastante com o conceito, eu não vou lembrar o nome do psicólogo, mas ele basicamente trabalha os níveis cognitivos. E ele faz uma análise. Por que Elon Musk é um cara que pensa 10, 20 anos à frente e seu Zé da esquina só consegue pensar justamente qual que é a próxima rua que ele tem que dobrar à direita. E ele fala justamente desse conceito. Existem camadas que você está envolvido, que você tem uma espécie de níveis cognitivos. E, no caso do Elon Musk, é um cara que está no nível cognitivo muito mais acima do que a média. Então, basicamente, cada ação que ele vai tomar na vida dele, ele sempre consegue visualizar o desdobramento primário, secundário, terciário, quartenário, quintenário aí... Meio que o jogo xadrez. Exato. Ele é como se fosse usar o xadrez para decisões de vida da dele. Sua vida. E da trajetória que ele vai tirar na vida dele. Então ele consegue ver 6, 7 passos à frente. Legal. Ele não está fazendo um movimento agora de, por exemplo, sei lá, produzir conteúdo porque estão falando que é a febre e é o momento para 2026, entendeu? Ele está produzindo conteúdo talvez desde 2019, porque ele já sabia que em 2026 isso já seria um caminho, um desfecho final que seria o que estaria acontecendo. É um cara que tem um extrato cognitivo muito mais alto do que a maioria. Então eu vejo que esses são os caras que, por exemplo, estão em cadeiras como CEOs, empresas maiores, o próprio Thales Gomes, são pessoas que conseguiram enxergar isso e usar isso a seu favor, entendeu? E esse cara, naturalmente, ele sabe que, beleza, eu enxergo 3, 4 movimentos à frente, mas eu também preciso de boas pessoas para conseguir controlar esse momento que eu estou aqui agora, e essas pessoas são... Aí você começa a trazer pessoas pro tático, pro operacional,
que conseguem cumprir aquela função e você está sempre dando a direção. Elas entram no carro com você e compram o seu projeto, mas elas não sabem para onde o carro está indo. Você que é o dono da operação que sabe, entendeu? Legal. E mais você sabe que ela estando no carro, ela vai estar limpando corretamente, vai estar sentada no banco direitinho, vai estar colocando o cinto. Então é isso que importa para você. Então você dono do negócio, sabendo manejar isso, você é um cara que tem um negócio muito sucesso. Há pessoas que vão resolver problemas de curto prazo, de médio prazo, e você sabe o longo prazo e a direção que a empresa está tomando. Isso é absurdo. E o movimento está acontecendo agora em 2026 cada vez mais, né? Eu acho que os movimentos são sempre em salvas, sempre em saltos, digamos assim. A gente sempre falava que Instagram no início era coisa de blogueiro, depois começou a entender que, caramba, não, até que dá certo. A empresa né? pode entrar. Mas virou coisa de charlatão, aí depois viu que, não, pô, mas para que tem empresa séria tem que se posicionar mesmo, e hoje em dia, cara, é a realidade. Quem não tá no mundo digital não consegue captar tanto paciente como, por exemplo, a Aranha, por estar produzindo conteúdo e estar aqui posicionado, consegue impactar e gerar muito mais valor para as pessoas que estão ali usando a rede social. Então, você saber usar onde estão a atenção das pessoas para gerar algo de valor é o que eu vejo como o melhor caminho. Massa. E decisão acertada para todo mundo, cara. Para todo mundo. Você trouxe um ponto muito massa nessa fala. Jeff, você pode botar água pra gente, por favor? Cara, você puxou um ponto muito interessante. Planejamento estratégico. A maior parte dos empresários acha que isso é só para empresa grande. A verdade, Marião. Corte do caralho, né? Cara, assim... Meu amigo, eu contratei esse pô. Se você espera ser grande para desenhar seu planejamento estratégico, você nunca será grande. Boa. É isso. Aí você vira uma capa preto e branco e depois começa o conteúdo, tá ligado? É isso, pô. É o mundo em que vivemos, o jogo da atenção. Mas voltando. Eu conheci uns caras que eles fazem um planejamento estratégico pocket. Valeu, Jeff? Obrigado. O que é que os caras fazem? Em vez de pegar toda aquela teoria gigante, 3 meses dentro de uma sala fazendo planejamento estratégico, os caras fazem 4 etapas. Briefing, análise, planeja, entrega já, plataformazinha, uns OKRs, tarará, e acompanhamento 3 meses. Cara, eu botei isso aqui no escritório e essa visão de longo prazo que a gente construiu lá na frente, ela é legal você olhar e dizer, pô, quero ter 2.000 empresas impactadas com um planejamento tributário. Mas é legal você olhar como que você vai fazer isso no dia a dia. E eu tinha na cabeça de que só empresa grande fazia planejamento estratégico. Quando eu botei esses caras para fazer aqui e incorporei isso dentro do escritório, então a gente comunica para o time para entender assim, ó, a gente quer chegar aqui, para isso precisa disso, que precisa disso, que precisa disso, que precisa disso, que a meta é essa e a tarefa é essa. Então, se eu tivesse tido planejamento estratégico, talvez 5 anos atrás, a realidade e a cabeça da gente como sócio, como CEO, seria outra. E aí eu recomendo muito, todo mundo, pô, não olhar só meta por meta, eu sou um cara muito numérico, Mário. Sempre, por exemplo, eu tinha um número na cabeça, eu desenhava no teto, para todo dia antes de dormir, olhar. Só que só um número por número é motivação pura, né? Mas e se eu destrinchar em trimestres? A gente colocou uma meta aqui para a galera, no final do ano, quantas, Jeff? Postagens, 800 postagens e eu acho que são 60 mil seguidores. Até Não, até 31/12 são 1.400 postagens no feed, eu acho que já tem uns 400. Porra. Então dá umas 3 por dia. Mas beleza, agora vamos transformar isso em trimestre? Sim. Vamos transformar em mensal? Quebrar em partes, né? Quebrar em partes. Vamos transformar isso em semanal? Poxa, beleza, como que vai ser a estratégia do conteúdo? Vão ser 3 cortes de podcast? Vão ser caixinhas de perguntas respondidas? Sim. Frases com fotos no feed postadas? Um pouco de lifestyle para conectar com a galera? Então, a gente só consegue entender isso quando olha lá para frente e destrincha em metas e objetivos. E é coisa para empresa pequena também, microempresa, todo mundo deveria fazer. Pois é, cara. Eu acho que assim, o exercício de você fazer um planejamento, por si só, já trabalha sua consciência temporal, falando naquele tempo que a gente tá falando em relação a você ter a visão a longo prazo pro seu negócio. Então, você se exercitar para fazer um planejamento estratégico é tiro e queda, cara. Eu tô no 3º ano fazendo planejamento estratégico para minha empresa. É impressionante, como no primeiro eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do cara que eu tinha assistido. No 2º ano já me deu mais direção, a gente conseguiu bater a meta no final do ano.
Então a gente conseguiu bater justamente aquela meta, porque eu fiz o planejamento estratégico, eu não fazia a menor ideia. E quando eu tracei a meta lá no início de 2024, eu achava irreal a meta que eu tinha colocado. E eu consegui bater, entendeu? Por quê? Porque eu fiz o planejamento estratégico, então tinha sempre aquela luz no fim do túnel que eu estava buscando. O como você vai fazer. Exato. Então, assim, eu não só coloquei a luz no fim do túnel, mas também, mas beleza, para chegar na luz no fim do túnel, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? Quais são os canais que eu tenho que explorar? E claro, o momento do negócio entra muito aí entra muito em jogo, né? Porque você sabe o momento do seu negócio tá, que por exemplo, o meu negócio naquele momento demandava muito mais do que captação e crescimento. Ou seja, eu precisava explorar canais para poder crescer meu negócio, que talvez entra um pouco naquele livro lá do Traction, né? Você saber mapear os canais potenciais que você pode explorar e trabalhar, e baseado nisso você crescer o seu negócio e focar nisso. Depois, eu tinha muito receio de crescer rápido e o negócio desandar. Então, enquanto o negócio estava crescendo, a gente começou a desenhar um planejamento estratégico para beleza. Baseado nesse crescimento que eu projeto para o meu ano, qual que é a estrutura necessária em determinado cada ponto que eu preciso ter para conseguir sustentar esse crescimento. Então você começa a exercitar coisas que, quando você já passou, você sabe o que você precisa fazer, mas você nem passou, nem sabe como é, mas você pelo menos tem uma ideia inicial e você vai testar. E o mais importante é testar. E depois que você testar, avaliar se deu certo, beleza. Se deu errado, corrigir, conversar com pessoas. E aí a importância de estar num grupo de network, até o próprio estar no Contabilizando, frequentar o Contabilizando, me deu contato com empreendedores de negócios gerais, que geram insights para o meu próprio negócio. Então, porque a vida empreendedora é meio solitária, você não sabe se você está fazendo certo, se está fazendo errado, não é como na medicina, que eu sei qual que é o guideline, manual, né? Tem todo o manual científico que eu preciso seguir para tratar um paciente. Mas quando eu vou para o mundo dos negócios, não existe uma ciência exata. Então você ter contato com pessoas que estão fazendo isso na prática te ajuda a construir o negócio. E foi o meu maior ganho quando eu tive contato contigo, que quando a escolha de você ter virado o nosso contador lá na empresa foi também pelo acesso e falar o que você tinha. E isso foi muito benéfico para a empresa como um todo, e desde então eu estou com vocês até aqui. E estar no ambiente de empresários que estão construindo e fazendo o Brasil, fazendo o Natal acontecer, o nosso estado acontecer, é incrível, porque você consegue acelerar o seu processo de crescimento com maturidade, e como empresário, como ser humano e como um amigo também, cara, de fazer novas amizades verdadeiras e pessoas que estão construindo negócio junto com você. Então, para mim isso é incrível, cara. Quando tem uma frase que eu gosto de Dale Carnegie, seja genuinamente interessado pelo outro. Isso você pode aplicar em vendas, em relacionamentos, mas aplicando em negócio, a gente que gosta de conversar sobre negócio, cara, é muito bom, pô. Eu passaria horas e horas e horas aqui conversando de negócio, porque é genuíno. Então, quando a gente chega nesses grupos de network, sempre tem uns caras que finge que tá querendo conversar com você para querer lhe vender. Só para pescar, né? Cara, se você é esse cara, pule fora, porque isso não funciona, é chato e ninguém vai querer ser seu amigo. Então, e as pessoas percebem. As pessoas percebem. Pode até ser no subconsciente, mas percebe. Quando eu tava lá no G4, cara, tem mais de 1000 pessoas. Eu digo que eu fiz 4 amigos. E esses amigos, eu faço questão de encontrar com eles. Estou marcando um sandboardzinho, trocar ideia. Teve alguns deles que nem negócio teve, nem tem como ter, que não tem nada a ver. Outros a gente está fazendo parcerias. Outro eu me tornei cliente do cara, o cara não se tornou cliente meu. Sim. Já outro cara se tornou um cliente meu, não me tornei dele. Porque tudo nasceu ali de amizade, de conversar de negócio. Então, eu vejo que essas comunidades hoje em dia, elas focam sim no network, mas quem está lá dentro, você tem que saber fazer amigos, porque negócio, ele vai acontecer a partir de demandas. Tá, sou amigo de Marion. Qual a demanda que eu tenho com Marion? Não sou médico? Como é que eu vou contratar Marion? Mas sou amigo dele. Ah, mas ele virou seu cliente, você não tem mais o que fazer com ele. Não, pô. Se eu gosto do cara, eu vou me encontrar com ele 1000 vezes, porque a gente se tornou amigo. Eu acho que está faltando muito isso no mundo dos negócios, principalmente localmente. A galera não se conecta genuinamente. Exato. E até localmente tem alguns que meio que ludibriam, né? Tipo assim, vendem a ideia de que é um lugar para você construir network, mas no final os caras estão sempre vendendo alguma coisa para você e empurrando alguma coisa para você comprar. Então, tipo, comunidades e comunidades de network, elas são para você conseguir, claro, consumir, para comprar conteúdos, mas que gerem valor para você e que no momento que você está adequado, e não empurrar a forceps ou puxar a forceps algo em relação a você. Então, acho que esse é o ponto importante de destacar também. O principal ponto que você falou, comunidade é para você pegar conhecimento. Às vezes a gente entra na comunidade, entra num grupo, achando que o conhecimento é o que é o ofertado pelos donos da comunidade. Sim. Na real,
o que eu acho que você mais aprende é com as amizades. Então, por exemplo, sempre dou o exemplo lá do Vini do Up Gestão. O cara é um SaaS, tem um sistema, mais de 2.000 clientes lá de Minas Gerais, amigão meu. E o que eu entendi com ele? Ele disse, Aranha, você tem que pensar a sua contabilidade, a sua empresa de serviço, como pensa um dono de SaaS. Você tem que ter muito claro o seu CAC, você tem que ter muito claro o seu ticket médio e o seu LTV. E o seu churn, a sua perda de cliente. Então, onde é que você, como gestor, tem que estar olhando? O custo de aquisição de novo cliente, ele tem que estar sempre tentando ir para baixo. O seu ticket médio, ele tem que estar sempre, você tem que estar subindo ele. Claro. Como eu faço isso? Entregando mais e vendendo novos produtos, fazendo estratégia de cross-sell, de upsell. O LTV, o tempo que o cliente fica com você e te deixa de valor, você tem que esticar. E aí entra muito na ideia do ticket médio, de novos produtos. E aí o churn, a perda do cliente. Então você tem que estar olhando ali para a satisfação do cliente, garantir que ele não saia, e isso vai fazer com que o seu LTV ele cresça. E tem um ponto também que eu peguei até com o Igor Freire lá da Seu Boné, que ele me falou muito sobre ciclo de venda. E a gente que é de serviço, a gente não olha muito para ciclo de venda. Então, eu tenho um CAC, exemplo, de R$1.000, e meu LTV ele é de 5.000. Beleza. Mas isso em quanto tempo? Como a gente tem uma margem muito grande de serviço, a gente normalmente não olha, mas isso faz toda uma diferença no nosso resultado. Eu tenho um CAC de 1.000, mas meu ciclo de venda, desde que eu começo a gastar até eu atingir esse LTV é de 1 ano, cara, o dinheiro parado ele rende, o custo mensal ele bagunça teu fluxo de caixa. Então, eu acrescento para fechar a mão, você olhar o ciclo de venda da sua empresa de serviço. Sim. E aí, como que a gente faz essa conta? Difícil. A gente tem que pensar desde o dia 1 que a gente começou a plantar o CAC até o dia X do tempo do seu LTV, jogar esse valor aqui no tempo e entender o seguinte, tem uma métrica que eu não sei o nome dela, mas é a margem do seu LTV. Então, eu vou dar um outro exemplo. Você tem 1.000 de CAC, só que você tem um LTV de 5.000. Só que se sua margem for 20%, e aí? Você pagou 1.000 para ter 1.000 de lucro. Entendeu? Sim. E no caminho disso, você bagunçou seu fluxo de caixa. Geralmente, o que eu vejo fazer, o pessoal coloca o LTV já desmontando o que sobra de líquido para você, entendeu? Em ser da geração de receita bruta, já é o líquido. Porque aí faz mais sentido você calcular o CAC do que gera de líquido para você. Exato. Né? Eu acho que deve ter 2 números, tipo o LTV da receita e o LTV do líquido. Legal. Mas a empresa de serviço que não está olhando essa diferença de você pagar R$1 para adquirir um cliente e no tempo ele me deixa 6 líquido ou 3 líquido, ou se for um líquido, lascou. Então tem algum problema muito grande falando na sua empresa. Você está pagando para empatar, né? Digamos assim, você não está crescendo receita. E aí você como gestor tem que olhar para essas métricas todo dia. É como a paragrama. Você tem que estar toda hora olhando. Legal. Eu tenho um dashboard chamado gestão. O que é que tem nesse dashboard? Nosso MRR, nosso valor de contratos ativos, nosso churn em porcentagem, nosso crescimento de novos clientes em porcentagem, nosso NPS, satisfação do cliente, e o nosso financeiro, nossas margens. Então, margem EBITDA, margem de lucro líquido. Toda hora está sendo atualizado em tempo real esse dashboard. Então, minimamente, lá no ClickUp, toda segunda-feira ele exporta para o meu e-mail, do meu e-mail botei uma automação que cai no meu WhatsApp. Então, essas métricas, elas podem até não mudar de uma semana para outra, mas toda semana eu olho. E é isso que lá na ponta do planejamento estratégico foi o que eu plantei como principais KPIs, que chama, né? Ou é OKRs, eu sempre confundo. Pontos. Os indicadores seriam os KPIs, né? Os KPIs para a gente destrinchar esse planejamento todinho aqui da ADM. Cara, assim, a régua é muito baixa para entender no Brasil, né? As pessoas... Você falou sobre os indicadores que você acompanha aqui na construção da ADM. Quantos contadores, quantas empresas de contabilidade fazem isso? Escritórios de contabilidade fazem isso no Brasil, no nosso estado? Pouquíssimos. Então, assim, esse capricho na construção da empresa,
é muito escasso ainda, sabe, cara? E acho que é legal, você tá indo pro evento da G4, você que é um cara que já é ultra capacitado, ultra conectado em Natal, um cara super reconhecido, e além disso, você também tá buscando ainda mais conhecimento com pessoas que fazem o Brasil crescer, né, cara? Isso que é mais incrível. Cara, sabe que é... E você também, da mesma forma, tá em vários grupos aí de mentoria, comunidades. Pô, enquanto fez faculdade, botou um negócio gigantesco. Cara, e o mais interessante, puxando aquele ponto que você falou, a maior parte das coisas que eu aprendi não foi com contadores, foi com outros tipos de empresa. Eu já aprendi com gente de varejo, gente de atacado, gente de sistema, galera de marketing, o que eu mais aprendi, galera comercial, executivos. Cara, eu conversei com um executivo, ele me falando sobre como que ele gera pessoas. Cara, ele lidera mais de 1000. Às vezes um insightzinho desse cara, pô, você ganhou um mês, você ganhou 6 meses de vida do crescimento da sua empresa. Então, se você for genuinamente interessado no que o outro tem a dizer, gostar de bater papo de negócio e você souber filtrar para aplicar no seu negócio, aplicar na sua vida, é como o caso, eu estava lá na Crosby, que é uma referência, tem mais de 120 franquias, é um orgulho Potiguar, e eu cheguei para Fábio, eu nem conhecia ele ainda. Eu fiz, Fábio, posso ver tua agenda? Aí ele olhou assim, gente boa, fez, bota aí, botou na TV. E aí eu comecei a olhar, isso aqui é o quê? Por que tu faz essa reunião semanal? Eu tava numa pira de um mês que eu chegava para todo mundo, deixa eu ver tua agenda como empresário, deixa eu ver tua agenda, porque a minha agenda não tava legal, meu dia a dia eu não tava eficiente. E aí, tinha assim, ó, na agenda dele, todo dia de 10 até 10 e meia, caminhada. Disse, que porra é isso? Caminhada, aí ele riu, fez, vem cá. Eu saí andando pela Crosby e cada setor da Crosby tinha uma TV com um dashboard com as principais métricas do setor que ele como gestor queria ver. Chega a me arrepiar agora. Então, por exemplo, atendimento aos franqueados. Tinha um dashboard assim, atendimentos em atraso, com mais de X minutos. Aí ele passava na caminhada, ei, fala boy, ei, esses atendimentos aqui, ó. Ou seja, a reunião de weekly, que ele ia alinhar com relatório do não sei o quê, era a caminhadinha dele, pô. E o cara ainda faz um exercício. E aí eu disse, pô, quando a gente... Falei pra ele, Fábio, tô montando os dashboards. A galera sabe aqui, dashboard do comercial, com tudo, fica aqui, eu mando no grupo. Quando tiver pronto, a nova sede que a gente está se mudando vai ter uma TVzinha em cada setor, pode ser pequenininha, mas já estão os dashboards feitos para cada setor fazer a minha caminhadinha. Vou botar no Google Meet ou no Google Agenda para dar a caminhada e bater esse papo com a galera. Claro que vai ter as reuniões operacionais, claro que vai sentar, discutir, tudo é importante, mas o que é que a gente tem de mais valioso por ser uma pequena empresa? Agilidade. Imagina um CEO fazer isso, de uma empresa gigantesca. Uma coisa é mover um prédio, né? Outra coisa é você pegar um trailer e conseguir levar para qualquer canto. Exatamente. Mas, cara, esse exercício dos painéis é muito importante. E até uma coisa que eu vejo que o pessoal pratica, tipo assim, você segmentar por cores, né? Então, tipo assim, se tá dando errado, você coloca uma cor diferente ali que já chama a atenção. Já coloca um vermelho. Vermelho já é errado, né? Então já vai lá e pesquisa e vê, porra, tá errado isso aqui. Já consegue estudar em cima daquilo. Por que esse fator tá errado? Então, e é até difícil você conseguir chegar no KPI, um indicador que você vai avaliar a performance do teu setor. Isso é legal. Eu acho que você está em comunidades que constroem isso, porque, por exemplo, na minha empresa de serviço, eu era muito preocupado com quanto tempo o cliente ficava para ele não sair. E eu era preocupado porque eu sabia que eu não conseguia vender em volume suficiente para manter esse cara por muito tempo. Aliás, vender o suficiente para ter sempre vários clientes e a empresa continuar crescendo. Eu falei, não, então eu tenho que focar na minha retenção desse cliente, né? Só que eu não sabia que o número era LTV. Eu soube quando eu fui para eventos e grupos de network que as pessoas realmente nomeavam aquilo como LTV e fica mais fácil. Então eu sei que meu LTV médio é de quanto hoje? Todo cliente que entra, qual que é o ciclo médio que ele vai ficar na minha empresa, quanto ele vai gerar de receita. Até um visual que você falou do ciclo do cliente da empresa, desenhar essa jornada, porque, por exemplo, tem determinado ponto que esse cliente precisa de alguma coisa ali no terceiro, quarto mês, que eu nunca vi nada para ele. E que talvez seja um fator importante ou um ponto de contato importante que eu poderia ter com ele, que faz com que ele fique mais 6, 9 meses. Então, esse olhar da experiência do cliente que tem, principalmente aplicando a serviço, é extremamente importante em que você ganha LTV,
você não fica se preocupando tanto com o CAC, o seu funil vai crescendo ali no topo e vai conseguindo gerar mais receita ainda e teu negócio vai crescendo. E indicadores você só aprende quando você sai da tua bolha, porque, por exemplo, tu é contador. Você tem seu hardware que é a forma que você pensa, né? A sua máquina. E tem um software que é instalado que é do contador, beleza. Mas quando você pega e tem contato com outros softwares, o cara que é médico... Aí descobriu o ClickUp. Exatamente. É o cara que tem Álvaro, né? Por exemplo, o cara que trabalha com tecnologia, uma software house, um negócio que constrói soluções de tecnologia. Aí vem o cara que tem serviço, o cara que tem varejo. Diversos problemas que, beleza, não é o mesmo contexto do teu negócio, mas você consegue aplicar e fazer com que seu negócio vire algo só seu. Porque eu acho que a grande mágica de empreender é que, bicho, eu posso construir a minha empresa, vai ter problemas que eu estou enfrentando em determinado momento que o cara vai ter enfrentado, mas de outra maneira, de uma maneira diferente, e você construiu sua maneira de crescer e só você vai ter sua história única ali, sua jornada única. Por isso que é tão difícil aí ter vários negócios, ser sócio de outro e não sei o quê, porque, cara... Por isso não tem fórmula também, né? Cada manual de ser empresário não tem, pô. Cada mundo é um mundo. É botar a mão na massa ver o que saber resolver problema. Marion, cara, deixa um recado pra gente encerrar. Eu quero que você deixe um recado, eu tava pensando aqui, pro cara que faz medicina, mas ele... Caraca, e se eu fosse empresário? Que no final do dia ele vai ser. Mas se ele abrisse um negócio ainda na faculdade, você vai olhar pra câmera, a gente vai fazer um corte sensacional. Você vai motivar alunos, estudantes de medicina a seguir o caminho que você seguiu. Vou fazer coisa errada. Vamos lá. Você que está na faculdade de medicina, faz tua parte, estuda, se capacita tecnicamente, mas saiba que talvez a profissão que consiga construir o melhor empreendedor está dentro da medicina. Porque é onde você consegue entender sobre pessoas, sobre gente, você teve contato com fragilidades, você teve que ter ética para controlar isso. E isso, usado de maneira justa e digna, consegue gerar muito valor para qualquer negócio que for construir na sua vida. Inclusive, existem diversos empresários, donos de empresas de saúde que não são médicos, que buscam médicos para serem CEOs e executivos das empresas dele. Então, saiba que você que está aí nos 6 anos de labuta, de ralação, de internato, eu sei que é complicado mesmo. Mas saiba que vale a pena e que você pode usar isso para construir outros negócios futuramente na sua vida. Então não se limite à assistência direta, não se limite ao exercício e o caminho tradicional da residência, porque você nunca vai deixar de ser médico. Você só precisa usar as habilidades que você aprendeu durante a medicina para construir negócios de valor e ajudar as pessoas de outras maneiras. Acho que esse é o papo, cara. Acho que na faculdade a gente passa por muita dificuldade, muita peleja, muito professor que é frustrado com a carreira que construiu e tenta soltar isso para os alunos e tenta descontar isso nos alunos e faz com que ele termine naturalmente reproduzindo isso que viveram. Mas eu acho que o médico que consegue usar a formação que ele tem a favor dele, cara, para construir um negócio é um potencial absurdo, porque a gente se forma muito bem como humano. A gente, de fato, dedica a nossa vida ali, o nosso tempo àquelas pessoas. E o empreendedor que ele tem esse lado humano, mas também tem a expertise de saber gerar valor com isso, ter margem, ter uma receita legal, um produto legal encaixado, com boas pessoas entregando, você unindo isso aqui, cara, você constrói um negócio explosivo. Então, eu acho que esse é o grande ponto. E assim, você não vai largar a medicina, você pode usar esse crescimento, a sua empresa, para poder fazer ações de caridade, para poder entregar saúde à população que não tem acesso. Então, você nunca vai largar a medicina, você só precisa saber usá-la a seu favor. Eu acho que esse é o ponto mais importante aí dos meus aprendizados que eu tenho até hoje. Eu sou muito jovem ainda para poder falar qualquer coisa, mas tem muita coisa. Do pouco que eu aprendi, depois vai ter mais. Eu enxergo dessa maneira. Fechou, Marion. Obrigadíssimo, cara. Valeu, bom demais cara. O papo, como sempre. Obrigado, DMcast, um podcast do grupo DM Contábil, feito por mim, Matheus Aranha. Siga nossas redes sociais, acompanhe para a gente falar muito de contabilidade, finanças, gestão, RH, cultura e, claro, muito planejamento tributário. Valeu!